Bem-vindas todas as almas iluminadas do signo de Gêmeos. Vamos fazer a vossa leitura. Para quem está a chegar de novo, estamos no canal Eu Sou o Eterno Aprendiz e para quem não me conhece, eu sou a Jacinta. Fica aquele recadinho habitual para que não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho, fazer like e partilhar. Esta é uma forma generosa de ajudar o canal a crescer e assim esta mensagem do tarô, através de mim, possa levar uma palavra de conforto, de introspeção, de reflexão a outras pessoas ou a mais pessoas. Então, eu deixei uma mensagem para todas as almas iluminadas que seguem o meu canal, com algumas questões que se prendiam com o facto de eu achar que as minhas leituras eram cansativas, que eram demoradas, e eu estava aqui um bocadinho, como dizem em Portugal, num mato sem cachorro, sem saber como é que havia de fazer. Diminuir o tempo dos vídeos é muito complicado para mim. Para já sou taurina, gosto de fazer as coisas com calma, com tranquilidade. Depois a pressa e o olhar e ver os minutos a passar faz com que eu me atropele, com que eu queira debitar mais informação num menor espaço de tempo, e isso faz com que sejam leituras atropeladas, ou seja, mais confusas, e sem me dar tempo para que eu possa fazer a interpretação mais aprofundada das cartas. Felizmente tive um feedback muito interessante, as pessoas foram de facto generosas comigo, foram-me dizendo que efetivamente as leituras estão bem, que o tempo é correto, que assim está certo, e eu fico muito tranquila com isso, porque eu perceber que eventualmente deixam de ouvir os meus vídeos porque eu sou cansativa, porque estou aqui, é complicado. Assim fico mais tranquila, fico muito mais serena, fico muito mais disponível para fazer as leituras com a calma e com a seriedade necessária, que para mim é tão importante na forma como leio o tarô. Disse também que eu ia fazer no final do vídeo uma referência e comunicar com alguém que me deixa um comentário que eu vou escolher sem desprestigiar nenhum dos outros comentários. Para mim têm todos igual importância, mas é facto que vocês entendem que eu não posso responder a todos. E então é assim, eu vou hoje no final do vídeo deixar um recadinho para alguém que me deixou um comentário na última leitura deste signo, que é Gêmeos. Sejam bem-vindos todos os menianos. Vamos então, sem mais demoras, com a permissão dos meus ancestrais, dos meus mentores, dos meus guias espirituais e do meu anjo da guarda aqui sempre presente comigo. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Vamos tirar um arcano maior, que neste baralho pode estar invertido, porque estão aqui todos os arcanos maiores e todos os arcanos na sua posição exata e na sua posição negativada. Vamos ver. E aqui temos a temperança, e como veem, ela está negativada. A temperança fala-nos de quê? De equilíbrio, de brandura, de compreensão, de espera, de paciência. Isto tudo é muito complicado para os geminianos, que andam a mil, sendo regidos pelo elemento ar. Essa vossa inteligência está sempre aí a trabalhar, e têm aqui a temperança negativada, a dizer que reflita sobre o momento. Olha aí bem para o seu momento, para aquilo que está a viver agora, para aquilo que agora é um desafio. Avalie os seus conceitos e as atitudes. A inflexibilidade, a precipitação, a incompreensão levam à frustração. Os obstáculos são vencidos com inteligência, equilíbrio e justiça. Temos aqui uma referência muito clara do tarô
uma mensagem da espiritualidade a dizer: tu tens muita pressa, tu queres resolver as coisas rapidamente, tu estás um pouco como a Jacinta, até te atropelas com tanta pressa que tens para chegar ao teu objetivo. Cuidado, esta temperança diz que é preciso refletir sobre esta necessidade de ver as coisas com calma, com tranquilidade, com justiça, com equilíbrio. Portanto, podemos ter aqui geminianos que estão a sentir um fervilhar de coisas que lhes tiram o equilíbrio e estão aí a viver eventualmente um momento da vossa vida sem equilíbrio, ou menos equilibrados, com mais pressa do que aquilo que seria o desejável, com mais ansiedade, e portanto veja as suas atitudes, como é que está, quais são as suas atitudes em relação a esse processo e às pessoas que consigo estão envolvidas nesse processo, nessa experiência, nessa dinâmica, o que quer que seja. É preciso haver aqui um cuidado para não ser inflexível, para não ser precipitada. É preciso ir buscar a brandura da temperança, ou seja, estão em falta neste momento todos os conceitos da temperança, porque ela está negativada. Portanto, há falta de paciência, há falta de equilíbrio, há falta de ponderar aquilo que é preciso ser feito e aquilo que é preciso ser dito. Há aqui esta falta que é preciso colmatar urgentemente. As cartas são sempre baralhadas, como eu também já repito em quase todas as minhas leituras, mas vamos lá agora com o Rider-Waite, que tem uma ilustração. Eu pergunto à bruxa, ou pergunta à bruxa, e vamos ver o que é que ele tem para nos dizer. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Três coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Está muito calor na figueira. Um 7 de espadas. O larápio. A pessoa pouco confiável. Um 7 de paus. Já temos aqui 7 e 7, 14. 14 é o arcano maior, a temperança. Pois, porque as cartas não enganam, nem mentem. Eu é que posso não as interpretar da melhor forma. Um cavaleiro de copas. E agora? No bloqueio. A justiça. O resultado da leitura. Um 7 de ouros. Temos aqui 3 arcanos menores de número 7. 7 é o número da espiritualidade. No final do deck, a lua, a dizer que vocês estão aí, de facto, pouco concentrados, com a vossa mente num turbilhão de pensamentos que precisam de controlar. Esta temperança diz exatamente isso e é o direcionamento da vossa leitura. Temos aqui, de facto, o 7 de paus, o 7 de espadas e o 7 de ouros. Estão em casas diferentes, falam-nos de forma diferente, mas é sempre a energia do número 7, um número que é muito espiritual. É um número que apela muito a que se faça justiça. E é esta carta da justiça que está aqui no bloqueio da vossa leitura. Há aqui uma grande necessidade de vocês serem justos. Vejam lá aí, porque têm que trabalhar esta energia da justiça, da equidade, de se colocar no lugar do outro. Mas vamos então começar. 7 espadas. 7 espadas é a carta dos enganos,
do larápio. Temos aqui esta carta a dizer que é alguém que não é confiável. Ele aproveita que o inimigo está a dormir e rouba-lhe as espadas, as armas, a energia, os projetos, porque é o elemento ar. Vocês são também regidos pelo elemento ar. Têm aqui uma carta que diz que vocês precisam de equilibrar-se. E temos aqui uma carta que nos fala de roubo. E fala-nos de um roubo que pode ser alguma coisa, algum projeto, alguma ideia. Esta carta fala-nos de alguém que nos vende gato por lebre. Alguém que nos alicia para alguma coisa que não é verdadeira, que não é justa, que não é sincera. E temos depois aqui, na casa do passado, ainda presente para alguns, um 7 de paus. Para além de que as cartas de número 7 falam-nos sempre da necessidade de definir estratégias. Definir como é que sai deste 7 para subir o degrau que o leva ao 8 e ao 9 para encerrar aqui esta jornada. Este 7 de paus fala-nos de estar numa luta e precisa de uma estratégia para defender aquilo que é seu. Precisa de, para ultrapassar e para preservar aquilo que é seu. Temos aqui este 7 de paus a dizer que há aqui um limite que vocês entendem que não pode ser ultrapassado, porque isso já é o vosso domínio, já é pertença vossa. Mas como é que vocês vão defender-se deste larápio, desta carta que nos fala sempre de gato por lebre, de alguém que nos engana, que nos traz uma energia que não é clara, que não é verdadeira, que não é honesta. E temos aqui os geminianos que estão nesta situação, parados, encostados a um bastão, numa paisagem que anuncia uma grande abundância. Reparem que é o 7 de pentáculos, é o 7 de ouros. Ele está aqui e também precisa aqui de olhar e perceber como é que faz ou o que é que deve fazer para que estes frutos amadureçam e possam ser colhidos no devido tempo. Esta carta fala-nos de uma certa demora para receber os frutos, para receber os louvores do seu trabalho, para receber o reconhecimento por parte dos outros nesta sua luta e nesta sua jornada. Temos depois aqui um cavaleiro de copas, que é alguém que já está em ação, já está aqui a trazer uma energia de maior tranquilidade, que é aqui muito necessária, porque com esta temperança negativada, vocês têm que rever as vossas atitudes. Têm que, de facto, evocar aqui todas as características do cavaleiro de copas, que diz ser mais brando, mais flexível, deixa que as coisas fluam mais naturalmente, como diz a temperança. Está negativada, vocês não estão a deixar fluir, porque esta temperança é o anjo, o arcanjo que derrama sobre a terra a sua energia, que tanto é no material quanto é no emocional. Ele não pode perder nada desta energia que é preciosa para seguir a jornada. Ele derrama a água de um jarro para o outro sem
verter uma gota, mas não é isto que está a acontecer, porque está negativada esta temperança, portanto vocês estão aí com falta de paciência, falta de equilíbrio, falta de fluidez, estão muito reativos, qualquer coisa que possa acontecer na vossa vida ou esteja a acontecer na vossa vida que não vai de encontro àquilo que são, aquilo que vocês querem e desejam e que entendem que tem que ser assim, vocês perdem a paciência e ficam aqui numa atitude muito musculada e entretanto há aqui alguma coisa que vos impede de acessar esta abundância, este desempenho, este trabalho árduo que tiveram para colocar a vossa plantação já neste patamar de frutos, só que não estão maduros. Portanto, vocês definam aí o que é que têm que fazer para acessar a esta colheita que está no 7 de ouros, mas que precisa de chegar ao 10 de ouros. E temos aqui uma energia que nos fala da possibilidade de haver aqui alguma coisa no bloqueio que tenha a ver com justiça. Está no bloqueio. A justiça fala-nos de ser justos, receber aquilo que colheu, aquilo que semeou, colher aquilo que semeou, receber aquilo que lhe pertence de uma forma justa, de uma forma igual entre você e outra pessoa qualquer que esteja na parceria, num projeto, num trabalho. Imagino que há aqui alguém que esteve com outra pessoa a fazer um projeto, a entregar um projeto, e um até pode de facto ter trabalhado mais que o outro, mas se era um projeto de dois, eventualmente os frutos desse trabalho serão recebidos de uma forma igual. A não ser que vocês tenham estabelecido percentagens diferentes, também há situações dessas, mas isso são coisas mais específicas no domínio do trabalho. Mas há aqui, de facto, eu penso que tem a ver mais com trabalho do que propriamente com o emocional. Mas há aqui a necessidade de colocar em ação esta energia do cavaleiro de copas. Os cavaleiros são guerreiros, não é? Eles estão na batalha, estão na luta, estão sempre em ação. Com o cavaleiro, as coisas no tarot já estão a acontecer. Já está a acontecer. Há aqui uma dinâmica qualquer, numa relação, num trabalho, pode ser também a nível familiar, que já está aqui numa luta, num impasse. Há aqui alguém que não é verdadeiro, que não é justo. E é preciso ter calma para resolver esta questão. É preciso ter temperança. A temperança é isso mesmo. Quem cozinha sabe muito bem que se colocar sal a mais, se calhar aquela comida é intragável ou até nos faz mal à saúde. Temperar a vida, temperar a palavra, temperar a comunicação, temperar os seus comportamentos e as suas atitudes, não ser inflexível, temperar aqui esta sua forma e esta sua rigidez de estar neste momento. Não estou a dizer que os geminianos são pessoas rígidas, mas neste momento há aqui um processo qualquer que está musculado, que está rígido, que as pessoas não querem ceder a sua posição neste processo, nesta experiência. É como se lhes faltasse flexibilidade para perceber que eventualmente há aqui um processo qualquer onde falta justiça. Vejam aí, porque a justiça negativada fala-nos de alguém que é injusto, de alguém que se calhar quer receber de uma forma diferente, não igual, não justa. A justiça fala-nos sempre daquela lei maravilhosa da causa e efeito.
aquilo que... Tudo é causal na nossa vida. Tudo aquilo que nós fazemos causa um efeito numa situação qualquer, numa pessoa. E estes nossos comportamentos têm um efeito. E se efetivamente não estivermos a ser justos, não estivermos a ser suficientemente atentos para ter a generosidade de nos colocarmos no lugar do outro, pode haver aqui um bloqueio qualquer que faz com que as coisas se atrasem, até possa ser prejudicado, porque este 7 de espadas fala-nos do larápio, do não confiável. É uma pessoa que nos vende gato por lebre. É preciso ter cautela com enganos, com situações onde possa haver alguma coisa nas entrelinhas que é preciso analisar friamente, com toda esta energia do mental de que nos fala aqui este 7 de espadas. Depois é preciso continuar na luta. É aqui um processo qualquer que ainda pode demorar algum tempo a resolver-se. Porquê? Porque temos a temperança, e a temperança é uma carta que nos fala de calma, de paciência, de tranquilidade, de equilíbrio, ou seja, tudo isto que está a acontecer na tua vida para que tu chegues perto da tua plantação e para que tu recebas aquilo que foi um esforço empenhado nesse processo, nessa relação, no que quer que seja, é preciso ter paciência. Com a temperança, tudo é lento. Agora imaginem com uma temperança que está negativada. É mais lento ainda. É preciso haver aqui uma justiça. É preciso fazer-se aqui uma justiça. E ela pode demorar um pouco. Ah, Jacinta, mas há tanto tempo que esse assunto está para ser resolvido e nunca mais se resolve. Pois está bem. Mas o nosso tempo não é o tempo do divino e, portanto, a espiritualidade entende que não é a altura deste assunto se resolver. É preciso aqui continuar forte e firme na luta, é preciso ter paciência, porque o 7 de paus também nos fala disso, é preciso estratégia, perspicácia, é preciso continuar na luta, é preciso estar ali atento ao ardil e aos enganos, e é preciso estar com flexibilidade, com amor, com justiça, com toda esta energia deste cavaleiro de copas e que diz, olha, eu venho aqui para te dizer que tu estás num processo complicado, mas tens que perder essa rigidez, tens que perder essa falta de paciência, tens que perder essa inflexibilidade, tens que te colocar na energia da água, naquela energia de que eu falo muitas vezes, que é flexibilidade pura. A água contorna os obstáculos para seguir o seu livre curso. E às vezes não podemos bater de frente com os obstáculos. E esta energia do cavaleiro de copas vem dizer exatamente isso. Tu tens aqui uma situação que tens que resolver, tens aqui um processo pendente para receberes o fruto do teu trabalho, aquilo que te é devido, aquilo que é realmente pertence a tua, aquilo que tu realmente semeaste, mas para que tu colhas isso é preciso haver aqui flexibilidade, paciência, equilíbrio na forma como tu conduzes este processo e, sobretudo, é preciso temperar, é preciso fazer tudo com o tempero certo. Toda a gente sabe que se colocar o dobro da farinha num bolo, eventualmente o resultado não é o esperado, porque há ali um desequilíbrio. É preciso efetivamente temperar bem, pôr tudo na justa posição, pôr tudo com peso, conta e medida. Ok? Vamos ver então o que é que a Santa Sara Kali nos diz mais sobre esta justiça que está aqui na casa do bloqueio. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Este cavaleiro de copas aqui a pedir de facto que vocês sejam mais flexíveis, mais amorosos,
que deixem que as coisas possam fluir de uma forma mais natural, que vocês se adaptem às circunstâncias daquilo que estão a viver para continuar nesta luta e não ter mais perdas, porque podemos ter aqui pessoas que perderam alguma coisa ou que podem vir a perder alguma coisa, simplesmente porque estão nesta energia da inflexibilidade. A cruz da Santa Sara Kali, a dizer-nos que vais receber aquilo que mereces, porque esta cruz fala-nos de sucesso e assuntos resolvidos com um grande aprendizado. A cruz fala de libertação de sofrimento, fala de tu chegares ao final de um processo que foi duro, que está a ser duro, porque temos aqui um 7 de paus, alguém que está aqui numa grande luta, um 7 de espadas, alguém que está aqui a sentir que está a ser roubado e enganado, e uma justiça que está aqui negativada. Portanto, há aqui um processo que vai demorar, porque esta temperança não é uma carta rápida, mas vai chegar ao final deste processo com um sucesso, realizações, libertação de sofrimento e com um grande aprendizado. Quando não aprendemos pelo amor, aprendemos pela dor. E isso tem a ver com alguém que te rouba, alguém que é ciumento, alguém que neste momento até pode estar numa posição de superioridade. Ninguém é superior a ninguém, mas às vezes as pessoas estão em situações de superioridade, de poder usar o seu poder de uma forma que pode fazer com que os outros sofram essas limitações. Este urso é aqui alguém que vos engana, que é ciumento, que é ardiloso, que quer efetivamente atropelar a vossa vida e prejudicar-vos seriamente. E depois temos a Lua. A Lua fala-nos de mediunidade descontrolada, intuição. Portanto, olha aí para este processo que está a viver e procure a sua intuição, a sua sensibilidade, porque o elemento ar às vezes é muito pragmático, muito direto, e esta Lua pede aqui alguma sensibilidade na forma como efetivamente se posiciona em relação às pessoas com quem está a ter esta demanda. É preciso ser mais doce, mais flexível. E este elemento ar é sempre uma mente inquieta, uma comunicação que é excelente, porque vocês são muito inteligentes, mas que neste processo, com esta temperança negativada e esta justiça negativada, pode ser uma linguagem mais dura, porque ar é o elemento, é o naipe de espadas, é o desafio, é a luta, é aqui esta forma de comunicar que às vezes é de facto um bocadinho, pode ser até violenta, não é? Porque as pessoas, quando estão num sofrimento e a sentir que estão a ser prejudicadas e que estão a ser injustiçadas, é legítimo que percam a paciência. Mas no final tem aqui a árvore a dizer que tudo vai correr bem, assim como a cruz, que diz exatamente a mesma coisa. Esta leitura fala, sobretudo, da necessidade de ser mais flexível, mais justo, de avaliar todas as situações com justiça, de não se precipitar, para não ser inflexível e, sobretudo, para colocar um bocadinho de lado estas armas, esta forma de comunicar do elemento ar, que é uma comunicação objetiva, sagaz, e apegar-se mais aqui à sua intuição. Consiga ler nas entrelinhas, porque esta Lua fala-nos de
é preciso transformar aqui a forma como aborda as questões mais pela sensibilidade do que pela objetividade, mas sempre com verdade, sempre aqui a falar de verdade. Podemos ter aqui pessoas que estão também, porque estão neste momento de maior desequilíbrio, porque é isso que nos diz a temperança. Portanto, se a temperança fala de puro equilíbrio e está negativada, temos aqui pessoas, podem não ser todas, mas algumas que estão a viver algum momento na sua vida que conduz a esta falta de equilíbrio. E esta lua diz que é preciso equilibrar as coisas e às vezes até o sentido do humor pode estar alterado. E quando nós perdemos o humor, às vezes comunicamos com os outros de uma forma que não é tão entendida. Cuidado aqui com este arcano, com esta carta do baralho de Norma, o urso, porque este urso é sempre alguém que tem um grande poder, que é ciumento e que por ciúmes e por maldade pode prejudicar-vos muito. Está aqui o larápio, está aqui alguém que vos engana, está aqui alguém que vos vende gato por lebre, está aqui alguém na vossa energia que é preciso ser vigiado, é preciso que vocês estejam vigilantes nesta posição do 7 de paus, a dizer tudo bem, mas daqui para a frente tu não passas, porque é o limite daquilo que tu fazes, daquilo que tu queres fazer ou daquilo que tu já fizeste. Então, tem aqui um desafio, uma demanda, um processo para resolver. Vocês precisam de receber aquilo que foi semeado por vós. Podemos ter aqui pessoas que estão a sentir-se injustiçadas porque trabalharam para uma sociedade e agora outro sócio pode achar que aquilo é tudo dele. Podemos ter aqui pessoas que estão num processo de divórcio e que o outro lado quer ficar com tudo. Há aqui uma demanda de alguém que vos quer roubar. E eu entendo que não, está aqui a Santa Sara Kali a dizer que é o urso. O urso é esta energia que equivale ao arcano número 15, o diabo, e fala de falsos amigos, de energias negativas, de ciúmes, de poder e força. São pessoas que às vezes estão numa posição de poder e força e utilizam esse poder e essa força para subjugar o outro. Também nos fala de ter cuidado com aquilo que são os nossos segredos, as nossas ideias, os nossos projetos. Às vezes nós falamos de uma ideia a alguém e de repente percebemos que essa pessoa se antecipa e roubou a nossa ideia e colocou um projeto que era nosso em ação. É como o cuco, que é tão preguiçoso que põe os ovos no ninho dos outros, não é? Os outros passarinhos andam ali, enfim, com todos os cuidados para fazer o seu ninho, e o cuco vai e instala-se e coloca lá os seus ovos. Portanto, o ninho está feito, que bom, que maravilha, está aqui disponível para eu colocar os meus ovos. É uma leitura que fala um pouco isso, de alguém que quer pôr os ovos no ninho que você construiu. Portanto, como é que vai resolver isto? Tem uma forma de resolver. Paciência, flexibilidade. Eu costumo dizer assim, eu não tenho medo de nada nem de ninguém, mas se estiver na presença de um louco, é melhor ter alguns cuidados, não é? Aqui não é uma questão de medo, se calhar, mas é de cautelas, de inteligência emocional para que não haja aqui perdas, para que não seja seriamente prejudicado, porque esta carta fala-nos de roubo, de engano, e está isso aqui muito claro. Então, o Cavaleiro de Copas a dizer que é bom que você coloque em ação a energia deste Cavaleiro de Copas. Também pode ser alguém que chega à sua energia com estas características, pode ser uma pessoa que tem estas características e que vem aí para o ajudar, para a ajudar neste processo, mas é preciso que vocês tenham aqui temperança. Olhem como ela está. O vosso equilíbrio está aqui de perninhas para o ar. Vamos lá então equilibrar-nos, sair desta energia da lua, porque esta energia às vezes faz com que o nosso mental ande por aí a mil, e é preciso ter aqui foco,
É preciso ter foco para definir estratégias para se livrar deste larápio. E sim, depois conseguirá ter aqui justiça, porque esta cruz da Santa Sara Kali diz que vai acontecer, mas não é rápido. Digam-me depois aí nos comentários o que é que estão a viver, mas há aqui um processo que vai demorar algum tempo para ser resolvido. Mas sim, depois vocês vão aqui ficar em paz com este equilíbrio maravilhoso desta carta que nos fala exatamente disso, de saúde, de equilíbrio, de prosperidade, de solidez, de proteção e até de amor. Vamos tirar com o oráculo Tu és aquilo que pensas, uma mensagem para finalizar a vossa leitura. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Uma mensagem grande. Vamos ver. O ser humano calmo, tendo aprendido a governar-se a si próprio, sabe adaptar-se aos outros. E estes, por sua vez, reverenciam a sua força espiritual e sentem que podem aprender com ele e a confiar nele. Olhem só que mensagem tão sincronizada com esta temperança. O ser humano calmo, tendo aprendido a governar-se a si próprio, sabe adaptar-se aos outros. Acho que foi exatamente desta mensagem que falou a totalidade das cartas que caíram aqui na mesa. Estás numa demanda, estás num processo complicado. Há aí pessoas que te querem puxar-te o tapete, pôr os ovos num ninho que tu construíste, ou seja, colher os louvores de um esforço que é teu. E tu estás zangado, estás zangada, estás desequilibrado, estás de cabeça perdida. Mas cuidado, é preciso teres calma. Governa a tua mente. Coloca-te numa posição de equilíbrio, de temperança, porque se tu te governares a ti próprio, sabes adaptar-te aos outros, defines uma estratégia que também é aqui pedida com esta mensagem do 7 de paus. Define uma estratégia, estás numa luta, não te atropeles, acalma-te, serena a tua alma, entra em equilíbrio, tempera essa tua forma de estar no processo, não te irrites, não fales o que não deves, adapta-te ao outro, de forma a que possas colher aquilo que é teu, que te pertence e que é justo que recebas. Mas para isso tens que estar pronto. E o nosso tempo, como eu costumo dizer, sem sombra de dúvidas, não é o tempo lá de cima, não é mesmo? Fiquem bem, almas iluminadas do signo de Gêmeos.